começando a gravação. Todos autorizaram. Sejam bem-vindos à aula de filosofia. É só uma pequena explicação referente ao conteúdo que a gente está apresentando no segundo bimestre, tá? Nessa semana, eu postei atividades da semana 3 e da semana 4. Porém, hoje, eu vou falar da semana 3. Próxima semana, a gente fecha com da semana 4. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, quem já acessou a semana 4, fica à vontade em perguntar, que eu responderei com o maior prazer. Essa semana, a gente vai focar principalmente na questão referente à ciência. Lembra que eu falei para vocês, no primeiro bimestre, através dos vídeos, através dos textos, que a filosofia ela está preocupada em questionar, argumentar e refletir sobre qualquer assunto. O papel da filosofia é exatamente esse. Em qualquer assunto. Todo assunto que leva a conhecimento é papel da filosofia. Então você vai encontrar filosofia na religião, você vai encontrar filosofia nas artes, você vai encontrar filosofia na ciência, você vai encontrar filosofia na sociedade. Qualquer coisa, qualquer produto que gere conhecimento pode e deve ser considerado filosofia. Lembrando também que a filosofia ela vai diferenciar o senso crítico do senso comum. Senso comum, deixa eu colocar aqui, senso comum, é toda aquela informação que a gente recebe sem questionar, sem argumentar, sem refletir. Ditado popular, informação que a gente recebe e não pergunta o porquê daquilo, tudo isso é senso comum. Todo senso comum é negativo? Sim ou não? Não. Boa. Por que, Gabriel? Porque às vezes o senso comum é. Porque às vezes é bom, é redundante. Porque nem sempre o que os outros falam é mentira. Às vezes o que os outros falam pode ser verdade, prevenção. Sim. Isso é bacana. Muito bem. Algumas atitudes do senso comum, elas são positivas, né? Conforme o Gabriel falou, algumas tradições, algumas oralidades, algumas passagens são do senso comum e fazem sentido. Por exemplo, pessoa que toma um chazinho para acalmar. É senso comum? É. Por quê? Você ainda não teve aquela comprovação. Quando você começa a questionar, peraí, mas se eu tomar esse chá, eu vou acalmar? Por quê? Quando você busca o porquê daquilo, ela deixa de ser senso comum e passa a ser o que a gente chama de senso crítico. Senso crítico é toda aquela informação que a gente questiona, argumenta e busca uma reflexão a respeito. Ô, professor, mas isso que você falou é do primeiro bimestre. A filosofia, ela vai buscar, principalmente, o senso crítico. Vai questionar o porquê daquilo, vai buscar possíveis respostas para aquele acontecimento, que são os argumentos, e vai ver se aquela reflexão, se aquele pensamento faz sentido ou não. Se você entendeu senso crítico, metade do curso você já entendeu. A filosofia, ela vai estar preocupada com o senso crítico. Tá? Significa que o senso comum não é importante? Não, o senso comum tem a sua importância. Mas como é que eu sei se esse senso comum é importante ou não? É através, por mais redundante que seja, é através do senso crítico.
Tudo bem? Opa, então sou aqui. Para. Tudo. Sim. E, ó, o quadrado aqui tá dançando sozinho, não quer parar. Método científico. O método científico faz parte do senso crítico. Agora a gente vai focar o conhecimento, melhor, a gente vai voltar o pensamento do senso crítico agora na parte da ciência. A ciência é uma forma de conhecimento, né? E mais interessante, a palavra ciência vem do latim, que significa conhecimento, né? O que vai diferenciar a ciência do senso comum? A ciência, ela vai ter que ser metódica. A ciência, ela vai utilizar de método. E o que é o método? Nada mais é do que um caminho. Qual é o caminho? Olha que interessante. O que eu preciso fazer para chegar nesse ponto aqui? Você vai ter vários caminhos. Você pode vir por aqui, depois você vem por aqui, depois você vem por aqui, depois você vem por aqui, depois você sobe mais ainda, depois você vem para cá, depois você desce e chega. É um caminho. Pode ser que outra pessoa, peraí, mas será que não existe um outro caminho? Aí o cara vai lá e tenta. Ah, e se você começar por aqui, opa, correu, depois vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá. É um caminho mais curto. A ciência, ela vai tentar, através de argumentos, através de hipóteses, através de testes, para ver se aquela conclusão chega ou não. 20 para as 2. Tudo bem? Sim. Boa. Qualquer dúvida, fica à vontade. Então, no método científico... Opa, sai aqui. Então, no método científico, a gente vai ter essas condições aqui. Você tem um problema. Por exemplo, deixa eu ver quem está aqui na live. Mi Miranda. Mi é do quê? De Michele? Não, é Miriam Rodrigues da Silva Miranda. Miriam. Miriam, me fala uma coisa que você quer que tenha no futuro. Ah, carro voador? Sei lá. Carro voador. Boa. Por que não existe carro voador hoje? Ah, porque eles ainda não acharam o método. Boa. Possivelmente já deve ter algumas pesquisas referentes a carro voador, né? É um desejo humano, se não sempre, mas assim, recorrente. Se você assiste, por exemplo, o desenho dos Jetsons, que é da década de 70, você já tem carro voador. E para alcançar esse objetivo, eles vão elaborando alguns problemas. Ah, para ter um carro voador eu vou precisar de, sei lá, de asa. Eu vou precisar de uma regulamentação das estradas aéreas, sei lá o nome daquilo. Eu vou precisar de um combustível... Eletromagnético. Oi? Propulsor eletromagnético. Caramba, esse é bom. Veja bem, isso que a gente está fazendo em conjunto são hipóteses. A gente enunciou um problema. Qual que é o problema? O que eu preciso para ter um carro elétrico? A gente está formatando hipóteses. Ah, precisamos disso, daquilo outro, vai ser prejudicial, não vai. Isso tudo é hipótese. Formatou a hipótese, vai testar. Vamos lá, ó. Construímos um carro aqui, ó. Deixa eu fazer um carro bonitinho aqui. Vocês sabem que eu desenho bem pra caramba, vou desenhar o meu carro voador. Não, rosa não, né? Tudo rosa. Aí, rosa e verde, pronto. Esse vai ser o meu carro voador. Lembrando que é teste. Por que eu não posso fabricar um carro direto? Porque tem que passar por um processo de teste para validar se ele está funcionando ou não. Se aconteceu algum problema com o carro, aonde foi que esse problema ocasionou. Todas essas estruturas, que são estruturas
lógicas são científicas. Olha que interessante. Então, na ciência, para utilizar do senso crítico, ela necessita de colocar o problema em questão, buscar possíveis respostas, responder àquela atividade e ver se aquela atividade faz sentido ou não. Mal comparando, é o que vocês fazem numa prova. Ter uma questão, ter uma resposta, ter uma justificativa. Essa justificativa tem que ser coerente ou não. Tudo bem até aqui? Sim. 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 Boa. Qualquer dúvida, só perguntar, não tem problema não. E na questão, como eu falei que é uma questão de estrutura lógica, eu vou mostrar para vocês agora que a lógica, ela vai ter basicamente dois entendimentos que fica mais fácil para você entendê-la no futuro, que é o conhecimento dedutivo e o conhecimento indutivo. Quem sabe diferenciar um do outro? Silêncio. Sem problema. Vocês já assistiram aquelas séries tipo CSI? Diferenciar o... Qual? Não, qual que você fala? O que você quiser falar, pode falar, Gabriel. Você quer Não, escolher um dos dois? Pode falar. diferenciar um do outro. Sabe diferenciar? É o que? O dedutivo com o indutivo? Isso. Tá. Pra falar a verdade, não. É por Não, causa sem que eu falei problema. assim pra ver se alguém sabia. Sem problema. Mas, Bom, ó, vocês já... Ó, dedutivo, me vem a minha questão da dedução, né? Isso. Você induzir as coisas. Já o intuitivo vem da... eu não sei falar intenção, alguma coisa assim. Que você vai fazendo... É como um senso comum, você vai fazendo intuitivamente. Boa. Boa. Eu vou pegar essa palavra intuitivamente no finalzinho. Dedutivo, imagina o seguinte. Imagina que você é tanto vocês são os detetives e aconteceu um assassinato. Aí você olha para a pessoa que morreu, ao lado dela tem um fio de cabelo loiro. Aí você olha para as pessoas que estavam na casa, tem 3 carecas, 2 morenos, 2 loiros e um ruivo. Quem que são os suspeitos? Os 2 loiros. Loiros. Boa. 2 loiros Os Assim, dois e o cara. isso. Porque, Um cara, tem cabelo comprido e o outro tem cabelo curto. O fio que você achou no corpo é de cabelo curto. Quem que você libera? O de cabelo comprido. Vocês entenderam que vocês pegaram do geral? Ó, tinha uma cena. Aí vocês depois reduziram por uma quantidade de pessoas. No caso, quem tinha cabelo amarelo ficou insuspeito. E depois vocês deduziram mais ainda. Um tem cabelo comprido e um tem cabelo curto. Isso é o que a gente chama de dedução. Você está deduzindo o que não é. Ó, esse grupo aqui, deixa eu mudar a cor. Esse grupo aqui são os que não são loiros. Esse grupo aqui é quem tem cabelo comprido. Sobrou quem? O loiro, ou loiro, não sei se é loiro ou se é loira, né? Não falei na hora. Mas assim, sobrou quem? Quem só tinha o cabelo loiro e curto. Você está deduzindo do geral para o particular. Métodos investigativos, policiais, por exemplo, são métodos dedutivos. Você vai eliminando o que não é. O que sobrou é o que você está precisando. Quem gosta de filme de espionagem, a grande maioria é o método dedutivo. Entendeu?
do geral para o particular? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Se vocês entenderam o dedutivo, o indutivo é o contrário. O indutivo é do particular pro geral. Exemplo, você vai no zoológico, aí vê um bicho enorme, marrom, com uma orelha enorme e uma tromba enorme. Você não sabe o que é aquilo. O que é isso aí? Nunca vi esse bicho. Aí a pessoa te fala, isso aí é um elefante. Ah, tá. Aí você vê o segundo bicho, enorme, marrom, orelha grande, orelha grande, tromba. O que é? É um elefante. Olha outro bicho, grande, orelha grande, com tromba, elefante. Olha que interessante, se esse primeiro caso aqui, grande, marrom, com orelha grande e tromba, é um elefante. Se o segundo é grande, marrom, com orelha grande, tromba, é um elefante. O terceiro é a mesma coisa. O que você vai entender? Você não vai perguntar para a pessoa que animal que é esse. Você já vai identificar. Bom, se um animal é assim e tem esse nome, o outro animal que é parecido com ele tem esse nome, o animal que é parecido com ele tem esse nome, você vai induzir o quê? Qualquer animal grande, marrom, com orelha grande e com tromba, que animal que você vai achar que ele é? Um elefante. Um elefante. Percebe? É do individual, é do particular para o geral. A ciência, ela vai partir basicamente do individual para o particular. Ela fez um teste. O que é bom para gripe? O senso comum vai falar, chupa laranja. Aí a ciência vai lá pesquisar. Bom, vamos fazer um teste com uma pessoa aqui tomando suco de laranja para ver se ela melhora da gripe. Melhorou. Opa, deu certo com uma. Vamos tentar com 5? Tenta com 5. Deu certo. Tenta com 10. Deu certo. O que a ciência vai induzir? Pessoas que tomam suco de laranja melhoram da gripe. Ou tem menos predisposição a ser gripado. É do particular para o geral. São esses dois critérios de lógica, dedutivo e o indutivo. E só para fechar, na ciência, aí principalmente até quem vai querer cursar física, química, ou mesmo prestar vestibular, você vai ter dois pensadores. Um é o Popper e o outro o Kuhn, que ele vai dar dois pareceres um pouquinho diferentes um do outro. O Popper, ele vai falar o critério de verificabilidade e falsificabilidade. Como é que funcionaria esse processo? Olha que interessante. Ele vai falar o seguinte, você tem a ciência ela não é perfeita, né? E vai chegar um momento que ela vai barrar em alguma coisa que vê que ela está indo para o lado errado. Exemplo, o caso do quem tem AIDS, por exemplo. Na década de 80, muitos médicos colocavam assim, a pessoa está com baixa imunidade, põe imunossupressor. Está com imunidade, põe imunossupressor. Quando começaram a surgir os primeiros casos de AIDS, que nem tinha esse nome, mas a pessoa ia para o hospital com baixa imunidade e os médicos colocavam imunossupressor, aquilo não funcionava. Ou seja, teve que fazer um outro, esse imunossupressor aqui não está funcionando. Então, possivelmente tem que ser feito outro tratamento. É o que a gente vai falar de falsificabilidade. A ciência, ela vai ser sempre testada. Né? Significa que a ciência é falsa? Não. Significa que até aquele ponto não funcionava. Até aquele ponto funcionava. Só que agora tem outros fatores
que a ciência não consegue mais comprovar. Então, você tem um outro caminho para ser feito. Então, você tem a verificação da situação e você vai tentar ver se aquele critério está funcionando ou não. Esse é o primeiro critério, esse é o critério do Popper. Depois eu estou falando bem resumido, né? Depois vocês olham com calma, principalmente que tem um videozinho desse rapaz aqui, que ele vai falar até com mais propriedade, tá bom? Já o Cole, ele vai falar um pouquinho diferente. Ele vai falar o seguinte, ó, a ciência, ela é processo, né? Ela tem um caminho, né? Ela tem pequenas interferências, né? Mas aí ela acerta, continua o caminho, até que chega um momento que tem um paradigma ou tem uma suposição muito grande. Então a ciência ela vai ter que fazer uma ruptura grande, né? Ou dar um passo atrás, ou ver um outro caminho, mas é uma quebra grande de paradigma, para aí sim depois ela voltar para o eixo, e aí sim, calmamente, ela vai aquele processo linear, tá? Parece com o do Popper, mas não é. O Popper, ele sempre vai testar a falsificabilidade. Já o Kuhn, não, ele fala assim, ó, a ciência, né, ou qualquer outro método, ela vai passar por isso, ó, você tem vários paradigmas, né, que são aceitos. Por exemplo, durante muito tempo achavam que a Terra era o centro do universo. Aí você tem uma grande anomalia, né, que é essa quebra aqui que eu mostrei para vocês, ó. O que é anomalia? Isso aqui não está conseguindo mais ser respondido. Então a gente tem que mudar as estruturas desse pensamento aqui, para aí sim depois ela volta ao normal e vai colocando novos paradigmas. Aí tem um paradigma simples, um paradigma simples, um paradigma simples. Tem outra quebra. Arrumou? Arrumou. Voltam-se ao que era normal. Tudo bem? Aqui tem algumas questões referentes ao Popper, né? Que eu não vou responder agora. E principalmente, só para fechar, embora a maioria das pessoas pensem que ela é perfeita, né? E o papel da filosofia é questionar as coisas, a filosofia vai questionar que a ciência também não é perfeita. Por quê? A ciência, ela vai passar não só pelo critério técnico, mas também por outros critérios, dominação, critérios de posse, de dinheiro, de poder. Lembrando o seguinte, se você é dono de uma farmacêutica, você quer que as pessoas comprem várias vezes o seu remédio. Se uma pessoa projeta um remédio que só toma uma vez e fica curado, não é lucrativo para a ciência. Então, ela nem é pesquisada a respeito. Então, ficam alguns critérios que elas passam do crivo de perfeito. A ciência, por incrível que pareça, ela não é perfeita. Tudo bem? Posso olhar para vocês agora? Deixa eu pagar alguma dúvida? Camila, Miriam e Gabriel. Foi difícil? Difícil Algum Não. comentário? Não. Não? Tá bom. Pessoal, é isso. Faça atividade. Teve alguma dúvida? Algum comentário? Assim, teve alguma dúvida, não entendeu? Eu vou disponibilizar de algum jeito essa pequena aula para vocês. É de vocês essa aula. Mas assim, teve alguma dúvida? Pode mandar para o meu WhatsApp, sem problema nenhum. Vou ter o maior prazer em respondê-los, tá bom? Tá bom, obrigada. Pessoal, Obrigado, professor. até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ô, professor, Pode falar.
É que eu queria saber só, tipo assim, se você vai fazer live sempre. Então, eu preciso conversar com o Gessé, que é o coordenador, para saber quais são os dias que são liberados. Tá bom, Tá bom? então. Mas se tudo der, assim, se der, vai ser uma vez por semana só, mas live de meia hora, tranquilo. Tá bom? Tá bom. Isso, Tá. a live foi maravilhosa, viu? Obrigado mesmo, Camila. Imagina. Tchau, professor. Tchau, tchau.